Sabe aquelas perguntas que vira e mexe todo mundo se faz? Aquelas bem grandes, sabe? Tipo, de onde a gente veio e o que estamos fazendo aqui? Hoje, a gente vai mergulhar em 4 textos muito antigos que, olha, dão umas pistas bem interessantes, quase como um mapa para essas questões. Pois é, de onde a gente veio e qual é o jeito certo de viver? Essas duas perguntas são tipo a base de quase tudo, né? Toda grande filosofia, toda grande história, tudo gira em torno disso. E os textos que a gente vai ver hoje, eles entram de cabeça nesse debate. São um ponto de partida fascinante para essa busca. Então, para começar a responder a primeira pergunta, a das nossas origens, a gente já dá de cara com 2 abordagens bem diferentes. Uma é gigantesca, cósmica mesmo, e a outra é o oposto, é superpessoal, quase íntima. E o mais legal é ver como essas duas coisas se conectam. Olha, o primeiro começo que a gente encontra uau, é grandioso, é quase cinematográfico. Pensa só, no livro de Gênesis a gente vê o universo inteiro sendo moldado. Não é uma explosão aleatória não, é tudo com uma ordem, um propósito, uma beleza que vai se revelando. É uma história que serve de pano de fundo para tudo e para todos. E o mais interessante é que essa criação tem um ritmo, sabe? Não é tudo de uma vez. Acontece em etapas, ao longo de 7 dias, com uma lógica bem clara. Primeiro dia, luz e trevas. Depois, o céu e o mar. Aí vem a terra, a vegetação, sol, lua, estrelas, os seres vivos do mar e do ar, e por fim, os animais da terra e a humanidade. E no 7º dia, um descanso. Tudo se encaixa, passo a passo. É como se fosse uma verdadeira coreografia cósmica. E é aí, quando a gente acha que entendeu a escala, tudo muda. O foco sai daquela imensidão do universo e fecha. Fecha muito. A gente aterrissa em algo muito mais específico, muito mais íntimo. Uma árvore genealógica. É isso mesmo. O Evangelho de Mateus não começa falando da criação do mundo. Ele começa contando a história de uma família. Então, olha só que interessante. A gente tem 2 começos aqui. De um lado, em Gênesis, uma criação cósmica, uma história que é para toda a humanidade. É poético, é universal. Do outro lado, em Mateus, uma linhagem histórica, o registro de uma família específica, de Abraão a Davi até chegar em Jesus. É como se a gente recebesse o quadro completo, o contexto universal, e logo em seguida um ponto de entrada bem pessoal, bem específico na história. Beleza. Então a gente já tem um certo contexto sobre a nossa origem, com essa visão ampla e também um ponto específico. Mas e aquela segunda pergunta? Como é que a gente deve viver? É aqui que o Salmo 1 entra em cena, e ele já chega colocando a gente diante de uma escolha fundamental. É literalmente uma bifurcação no caminho. O Salmo já começa direto ao ponto. Feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ou seja, a ideia aqui é que a felicidade, uma vida plena, não é um acidente, não é sorte. Ela começa com uma decisão consciente. Com quem a gente anda, que conselhos a gente ouve, que caminho a gente escolhe seguir. No fim, são as nossas pequenas decisões do dia a dia que fazem toda a diferença. E as metáforas que o Salmo usa para descrever esses 2 caminhos são muito fortes. De um lado, o caminho do justo é como uma árvore forte, bem plantada perto da água, que dá fruto no tempo certo. Pensa nisso, estabilidade, vida, nutrição. E o outro caminho, o do ímpio, é descrito como palha. Sabe, aquela coisinha leve, seca, que qualquer vento leva embora. Sem raiz, sem peso, sem direção. É o contraste perfeito entre ter um fundamento sólido e bom, ser levado por qualquer vento que soprar. Ok, então a gente entendeu. Existe uma escolha fundamental a ser feita, um caminho a ser seguido. Mas, na prática, no dia a dia, como é que a gente faz isso? Como saber qual a melhor decisão a tomar? É exatamente para responder isso que entra o livro de Provérbios. Ele funciona como um manual, um guia prático para a gente aprender a habilidade de viver. E quando a gente fala de sabedoria aqui, não é sobre ser um gênio ou decorar um monte de fatos, tá? A sabedoria nesse contexto é algo super prático. É a habilidade de viver bem. É a perícia, a expertise mesmo, para navegar os desafios da vida, tomar boas decisões, construir relacionamentos que funcionam. É uma habilidade que se aprende e se aprimora com o tempo. E qual é o ponto de partida para adquirir essa habilidade? Provérbios diz o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Calma, essa palavra temor aqui não é sobre ter medo, é mais sobre um profundo respeito, uma reverência, um reconhecimento de que existe algo maior do que a gente. É a humildade de entender que a gente não é o centro do universo. E essa postura que, segundo o texto, abre a porta para o verdadeiro aprendizado e para a sabedoria. Certo, a gente viu 4 peças de um quebra-cabeça bem grande.
Um começo cósmico, um começo histórico, uma escolha de caminho e um guia prático. Então, como é que tudo isso se encaixa? Como Gênesis, Mateus, Salmos e Provérbios se juntam para formar um roteiro para a vida? A jornada que esses textos propõem é bem clara, na verdade. A gente começa com o porquê, o quadro geral. Gênesis nos dá esse contexto cósmico. Aí, Mateus nos dá uma âncora histórica, um lugar para a gente se situar. Com esse cenário montado, o livro de Salmos apresenta a grande escolha moral da vida. E, por fim, Provérbios chega com o como, o guia prático, as ferramentas para a gente fazer as melhores escolhas nesse caminho. E tudo isso nos leva a uma última pergunta, para a gente levar para casa. No nosso mundo que é tão acelerado, às vezes tão confuso, será que esse roteiro tão antigo ainda faz sentido? Um roteiro que fala sobre contexto, sobre uma escolha fundamental e sobre a busca por sabedoria prática. Será que ele ainda tem algo a nos dizer hoje? Como é que esse mapa pode ajudar a gente a navegar a nossa própria vida? Fica aí a reflexão.